Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, o nosso cafezinho habitual dos domingos, esse barulhinho de coisa boa, né? Então, quero convidá-los a tomar comigo esse cafezinho agora de manhã e eu aí com vocês a hora que forem assistir o nosso vídeo. Vai ser um prazer, como tem sido sempre, e uma alegria tê-los aqui conosco, sempre na nossa casa, às 9 da manhã, no domingo, para essa conversa boa, essa troca de ideias sobre assuntos interessantes. Gostaria de pedir, meus amigos, nos ajudassem a difundir os vídeos através da curtida, através do compartilhamento, da inscrição, né, no nosso canal e de acionar o sininho para receber as notificações do programa. Gostaríamos de conversar com os amigos hoje sobre limpeza na mente. Vamos ao tema. O jovem conta uma história, o jovem já um pouco mais madurinho, de que ele cresceu próximo da paróquia do Frei, me parece, Agostinho. E ali, naquela paróquia, ele cresceu, fez evangelismo, depois continuou colaborando, ia sempre à casa paroquial, oferecia seus préstimos ao Frei. O Frei já era um homem de idade bem avançada e preocupava esse jovem que o Frei alternasse momentos de lucidez com momentos de uma certa confusão mental. E ele temia que essas confusões mentais fossem, diríamos assim, aumentando e fossem também tornando um problema para ele ficar sozinho, resolver-se pessoalmente, coisa que tal. No entanto, ele adotou a tática de ir lá quase que diariamente na casa do Frei. E a casa paroquial, uma casa grande, tinha uma ampla varanda, servia de garagem, servia para reuniões. E ele então, uma manhã dessas, resolve visitar o Frei. E ele chegou quando ele tinha a liberdade de abrir o portão e entrar, né, era franqueado a ele. Ele abriu o portão e ele olhou assim naquela varanda, dezenas de vassouras novas. Aí ele pensou consigo, meu Deus, como é que pode, né? Eu acho que o Frei não está muito bem da cabeça. Olha o tanto de vassoura que ele comprou. Ele não vai usar isso, ele não tem condições de usar isso. A casa paroquial não usa esse tanto de vassouras. O que estará acontecendo com o Frei? Mas não podia chegar de qualquer jeito, não podia também questionar o Frei, porque o Frei era um homem, afinal, respeitável, ainda estava no comando ali da paróquia. E ele então chegou com muito jeito, cumprimentou o Frei cumprimentou, conversaram. E ele falou, Frei, eu comecei a prestar atenção ali, o senhor comprou bastante vassouras, né, Frei? O senhor vai usar tudo? E o Frei olhou para ele e falou, olha, filho, eu não vou usar essas vassouras todas. Ele falou, mas, Frei, então não tem lógica, né? O senhor ter comprado tantas vassouras assim. O senhor acha que está certo, vai ter alguma serventia e tal? Ele falou, olha, se a gente olhar só no sentido prático para que serve uma vassoura, você tem razão, meu jovem, você tem razão. Eu vou levar muito tempo para usar, se eu usar diariamente essas vassouras aí. Mas o problema não é esse, a questão não é essa. Aí aquele jovem se perguntou, né, silenciosamente, falou, mas como, se não é esse o problema, por que ele comprou todas essas vassouras, né? E aí o Frei botou a mão no ombro dele, convidou para ir andando até lá para a varanda. Quando chegar na varanda, ele falou, então, você vê, olha, esse tanto de vassouras aqui estava no ombro de um único homem. E eu olhei para aquele homem vendendo vassouras aqui e falei, eu não preciso de vassouras. A casa paroquial não precisa de vassouras. Nós temos vassouras aqui. Mas eu olhei aquele homem e vi Jesus carregando a cruz. É como se eu tivesse enxergado nele a figura do Mestre, debaixo daquela madeira pesada. Jesus, porque ia ser crucificado. Ele, porque estava crucificado a um trabalho
difícil, um trabalho doloroso, um trabalho pesado. Aí eu pensei comigo, ou eu não posso ajudá-lo a carregar essas vassouras. Eu não posso ombrear com ele essa carga, mas eu posso aliviar esse peso dessa bagagem. Eu posso aliviar o peso dessa carga do seu ombro. Chamei-o aqui e falei, quanto você cobraria por essas vassouras? Eu falei, Frei, eu vendo uma a tanto e outra a tanto, e na média aí dá tanto. Eu falei, não, eu quero saber para você vender tudo. E não quero para vender, não. Aí o rapaz falou, mas então, Frei, mas você vai ficar questão de vassoura aqui, com um pouco de esforço eu vendo aí, dá jeito. Ele falou, não, eu quero que você deixe essas vassouras aqui. E eu te pago por isso. Aí o rapaz fez lá o preço, ele pagou pelas vassouras, o rapaz foi embora. Aquele jovem que sofreu um choque quando o Frei falou para ele que aquela compra não era um exagero, não era estapafúrdia, mas era uma compra inspirada no sacrifício de Jesus sobre a cruz, que ele naquele momento pôde vislumbrar no esforço daquele rapaz, na sua luta, quantas ruas, quantos quarteirões ele andou sem vender uma única vassoura. E quantos andariam para vender todas aquelas vassouras? Quantos dias levariam? Ele estava fora da cidade dele, então havia muita coisa, e aquele rapaz ficou envergonhado de ter feito um pré-julgamento. E aí o Frei virou para ele e falou, olha, querido, é o seguinte, pega uma vassoura dessa e leva para você. E ele falou, mas Frei, vassoura lá em casa tem. Ele falou, não, você vai levar essa, porque você vai precisar dela. Como quem diz, vai precisar para limpar os seus pensamentos, pré-julgamentos, né? Essa mania que a gente tem de precipitar um julgamento sem ter a mínima segurança do que está acontecendo, do que aconteceu, do que motivou tudo o que está acontecendo ali. E aí eu me lembrei da história da menininha, que a mãe colocou 2 maçãs na mesa para elas comerem, a mãe uma e ela outra. E a menininha deu uma mordida numa maçã, botou no prato. Quando a mãe chegou e foi pegar a maçã dela, a menininha pegou antes, deu uma mordida na maçã e pôs ali no prato. Aí a mãe falou, filha, que é isso? Isso é uma gulodice. Você não pode ser gulosa assim. Isso é egoísmo. Não tem cabimento. Você vai comer as 2 maçãs. Não é porque eu estou aqui, mas podia ter uma outra pessoa. Ela falou, não, mãe, eu não vou comer as 2. Eu só me adiantei para experimentar qual delas está mais docinha para eu dar para a senhora comer preferencialmente. E aí a mãe foi que desabou em prece, desabou em pranto, desabou ali, envergonhada de ter feito o julgamento da filhinha. E a filhinha falou, não vou comer não. É o seguinte, essa aqui, ó, está mais saborosa, essa é para a senhora. Então nós verificamos que muitas vezes nós fazemos pré-julgamentos na vida alheia, nós poluímos a nossa mente, como falamos no nosso vídeo passado. Nossa mente às vezes está cheia de imagens de guerra, conflito, destruição, né? Mutilações, violências, decepções, frustrações. Tem gente que cultiva o hábito de ver filme de terror antes de dormir, outros assistem programas policiais antes de almoçar, de jantar, momento sagrado da sua vida. E esses programas vêm exatamente na hora em que nós vamos fazer as coisas mais importantes. Ou nos alimentarmos, e aí enquanto alimentamos o corpo daquilo que está na mesa, a nossa mente vai se alimentando desse cardápio nefasto que o noticiário, principalmente das televisões oficiais, trazem, e também esse cardápio tão livre, tão aberto na internet que nós temos por aí. Então, a nossa mente precisa se acostumar a ter compaixão, a ter misericórdia. Com a mesma régua com que medirdes, também te medirão, disse Jesus. Então, o jogo da vida é assim. Muitas vezes nós precipitamos esses, digamos assim, olhares não muito, digamos assim, piedosos em relação às escolhas e às vidas alheias. Mas lá,
dentro de cada um de nós, a gente sabe que isso não é bom, a gente sabe que isso não é certo. Então nós verificamos assim, que aquela vassoura que o Frei deu para o rapaz, era para ele limpar a própria mente, fazer uma faxina na própria mente, uma limpeza na própria mente, para não se arvorar em julgador da causa alheia. Deus, na sua bondade infinita, nos permite nos redimirmos dos nossos enganos, mas nem sempre nós damos essa mesma oportunidade para os outros. Então Jesus disse: não deverias tu ter compaixão dele como eu tive de ti? Fala Jesus para o credor incompassivo. Ele fala para o Simão: Simão, você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes, quantas forem necessárias, meu filho. Não são somente 7 vezes, não. O erro alheio é suscetível de ser compreendido, perdoado, e Deus vai conceder a oportunidade para cada um se ajustar perante a lei, perante a consciência. Agora, muitas vezes, a nossa mente está um tanto quanto contaminada por esse julgamento, diríamos assim, pretensioso, que nós não reconhecemos que os outros podem ter boas intenções por trás de palavras que nos enganam. Então, meus queridos irmãos, amigos, amigas, nosso cafezinho de hoje foi esse. Pegar a vassoura imaginária do Evangelho de Jesus, da prece, da conversa com Deus, e limpar a nossa mente de tudo que for preconcebido em relação ao que o próximo pensa, faz ou fala. Deus os abençoe, que esse domingo seja de muita paz, de muita alegria. Um beijo para todos e até o nosso próximo vídeo.